Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Muito bom, muito legal nos encontrarmos mais uma quinta-feira aqui na TV Viva Promessa, na realização desse programa Promessas de Esperança. Como é bom saber que as nossas esperanças em Cristo, elas não cessam e elas têm uma razão firme e forte de existirem na nossa vida e no nosso coração. Hoje a gente vai refletir mais uma vez na palavra do Senhor. Antes, eu peço para você, compartilha esse link, compartilha e divulga entre os seus amigos, nas suas listas aí de WhatsApp, coloca na sua timeline, na sua página social no Facebook. Enfim, divulga e ajuda a gente a expandir esse conteúdo e essa mensagem. Não se esquece também, o seu like é muito importante para o engajamento, para a visibilidade do conteúdo que aqui é produzido em todos os programas da TV Viva Promessa. Hoje eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: que se cumpra a Escritura. Fica aí com a nossa vinheta e na sequência a gente volta para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, se não o seu aplicativo, capítulo 13 do Evangelho de João, o quarto evangelho no Novo Testamento. Evangelho de João, eu vou ler em nome de Jesus o versículo 18. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que possa se cumprir a Escritura. O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Feche os seus olhos. Senhor, glória, honra, louvor pertencem somente a Ti. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado por esses nossos irmãos e amigos que compartilham esse momento e esta palavra conosco. Peço que o Teu Espírito Santo fale aos corações, fale a cada um de nós e nos dê, Senhor, ensino e instrução nesta porção das Escrituras. Sê conosco, em nome de Jesus eu oro. Amém. Esse texto, esse versículo 18 do capítulo 13, ele está no contexto da cerimônia do lava-pés. Cerimônia que nos acompanha em todas as ceias, na IAP. Cerimônia que tem nos alimentado, tem nos ensinado, tem nos impactado diversas e muitas vezes. Mas o versículo, ele tem uma frase que chama a nossa atenção. Ele tem uma frase que capta a nossa atenção, para que se cumpra a Escritura. E essa frase, no versículo, ela sempre me chamou a atenção. E a pergunta que eu sempre fiz foi: sobre qual Escritura Jesus está falando? Sobre qual Escritura ele falava quando ele pronunciou estas palavras ali no momento do lava-pés? E a Escritura que ele se refere é o Salmo 41. Rapidamente, eu quero passar o Salmo 41 junto com você. No Salmo 41, a gente vai encontrar o porquê e a razão de Jesus ter escolhido esta citação para aquele momento ali no lava-pés. Vamos lá. Ele diz assim, do versículo 1 ao versículo 3. Abençoado é aquele que considera os pobres. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade. O Senhor o preservará e o manterá vivo, e ele será abençoado sobre a terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o fortalecerá sobre o leito da enfermidade. Tu farás toda a sua cama em sua doença. Aqui na minha tradução, começa o Salmo com a palavra abençoado. Em muitas traduções,
começa com bem-aventurado. O bem-aventurado, na linguagem bíblica, é aquela pessoa que é feliz. No caso do salmista, ele inicia o Salmo 41 justamente com essa expressão e com essa afirmação. É feliz o homem que... Quem escreve este salmo é Davi. Davi, quando ele escreve este salmo, ele estava enfrentando uma doença severa, uma doença muito grave, que as Escrituras não contam para a gente que doença era essa. Mas esse salmo, ele é motivado, ele é inspirado, ele é escrito pelo rei Davi, justamente nesse contexto de uma enfermidade ameaçadora que ele enfrentou. E aí ele inicia desta forma, ele inicia falando da postura, falando do testemunho daqueles que são abençoados, que são bem-aventurados, que são felizes, como eles se relacionam com o Senhor. E ele diz que em tempos de dificuldade o Senhor os livrará. Ele faz essa afirmação. Ele diz que o Senhor preservará e manterá vivo apesar da sua grave enfermidade. Ele diz que Deus não entregará este enfermo na mão dos inimigos. Bom, o momento aqui da enfermidade de Davi tem a ver com a não construção do templo. Davi, ele sonhava em construir o templo, mas Davi foi impedido pelo próprio Deus. Deus, ele chega para Davi e fala: Davi, você não vai construir, porque você é um homem sanguinário. Sanguinário tem a ver com... Davi era um guerreiro. Davi, ele participou de muitas guerras. Davi derramou muito sangue. Então Deus diz isso para ele. Ok. E aí Deus dá honra para ele ainda. Fala: mas Davi, você vai preparar tudo. Você vai preparar o material, preparar o projeto, mas quem construirá será Salomão, o seu filho. Então, neste momento, nesse contexto da vida dele, é o tempo que ele enfrenta essa enfermidade. É muito legal o versículo 3. O Senhor o fortalecerá sobre o leito da enfermidade. Tu farás toda a sua cama em sua doença. O tu farás toda a sua cama tem uma tradução que diz assim: tu afofarás a sua cama. Essa expressão afofarás, ela é muito intimista e ela me traz uma memória afetiva muito boa. Eu lembro, às vezes, que eu ficava com febre, com tosse, debilitado e fragilizado na minha infância, e eu chegava na minha cama e a minha cama já estava afofada. Os meus pais já tinham preparado a minha cama, o travesseiro, o cobertor, tudo certinho ali. E isso é o que acontece quando nós estamos enfermos. Nós ficamos fracos, a gente não consegue nem arrumar uma cama. Então, a expressão aqui, toda ela, embora falar de uma enfermidade extremamente grave, Davi está reconhecendo todo o cuidado de Deus com ele. Aí, ele continua o texto, e ele continua, eu vou ler para você do 3 até o 9. O Senhor, do 4 até o 9. Eu disse: Senhor, sê misericordioso para comigo, cura a minha alma, porque eu pequei contra ti. O eu pequei contra ti aqui não tem a ver com o Salmo 51, onde ele confessa o seu adultério com Batseba. Não, aqui é o pecado do orgulho, do desejo, de querer construir e não conseguir. Então, ele tem, e a gente vai perceber nesses versículos aqui, ele tem uma doença física, mas essa doença física afetou a sua alma, afetou o seu emocional. Olha como ele vai construindo aqui. Meus inimigos falam mal de mim. Quando ele morrerá e o seu nome perecerá? Então o cara está enfermo, mas os adversários já estão contando os dias para a morte dele. E se ele vem para me ver, fala vaidade, seu coração ajunta iniquidade para si. Quando ele sai para fora, é disso que fala. Todos aqueles que me odeiam sussurram juntos contra mim imaginam o mal. Eles dizem:
uma doença maligna se apega rapidamente a ele, e agora que deita, não levantará mais. Sim, meu próprio amigo, no qual eu confiei, que comeu do meu pão, levantou seu calcanhar contra mim. Aqui no versículo 9, a gente encontra exatamente a expressão que Jesus usou lá no versículo 18 do capítulo 13 do Evangelho de João. Esse trecho fala para mim e para você que Davi ele está fazendo esse desabafo. Os meus inimigos, quando vêm me visitar, eles falam vaidade, eles falam contra mim, eles estão fazendo uma aposta que eu não levanto mais da cama, que essa doença é maligna e que eu vou morrer. Eles estão cronometrando e fazendo apostas qual é o dia que eu vou morrer e que não tem solução para mim. Ele diz que quando eles saem do quarto da visita, Davi é o assunto entre eles, mas é o assunto no sentido de, já era, esse cara não tem mais jeito. E aí Davi, ele fecha aqui no 9, né, exatamente com essa expressão, o meu próprio amigo. Ou seja, tem traição aqui. O meu próprio amigo, no qual eu confiei, ele comeu do meu pão, ele comia comigo, ele se levanta e ele levanta o seu calcanhar contra mim. É disso que Davi está falando e é disso que Jesus faz referência lá no Evangelho de João. E aí o Salmo termina do 10 até o 13 com aquela nota de louvor de Davi. Mas tu, ó Senhor, sê misericordioso para comigo e levanta-me para que eu possa retribuir-lhes. Por isso eu sei que tu me favoreces, porque meu inimigo não triunfa sobre mim. E quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Amém e amém. Davi, ele fecha dessa forma, ele glorifica a Deus, ele diz que o seu relacionamento, a sua glorificação, a sua adoração a Deus, ela perdurará de eternidade a eternidade. E ele fecha com amém e amém. Duplamente, 2 vezes, ele repete o assim seja, assim seja. Evidente que quando Davi escreve o Salmo, ele já passou pela experiência. Quando ele escreve o Salmo, ele já passou por aquele calvário, por aquele deserto de uma enfermidade que muitos julgavam insolúvel, incurável e mortal para a vida dele. Aqui Davi já foi curado, então aqui Davi ele louva e o exercício poético dele é relembrar de toda angústia, de toda aflição, de tudo que ele enfrentou, das suas humilhações, enfim, das suas amarguras neste leito de enfermidade. Bom, agora que você já sabe qual é a Escritura, agora que você já sabe o contexto, eu te convido, volta lá para o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 18. Jesus começa da seguinte forma: eu não falo de todos vós. No próprio versículo fica respondido para mim e para você quais são as coisas que precisam e que devem acontecer para que a Escritura se cumpra na minha vida e na sua vida. E esta primeira frase do versículo, ela já nos ensina: eu não falo de todos vós. Primeira lição aqui do versículo. Jesus, ele não coloca todo mundo no mesmo balaio. Balaio é uma palavra antiga, né? Pode ser que você nunca tenha ouvido falar, mas pode ser que você já ouviu falar e saiba o que é um balaio. Se puder, coloca aí na área dos comentários quem sabe ou quem não sabe, para a gente mais ou menos entender como é que é o teu relacionamento com essa palavra. Mas se você não sabe o que é um balaio, você já ouviu a expressão, quando você chega numa casa muito bagunçada, quando você vai visitar alguém, você já deve ter ouvido a expressão: caramba, essa casa parece um balaio de gato.
O que é um balaio de gato? O balaio é um grande cesto, onde as pessoas da casa vão jogando tudo ali. Não é só roupa suja, vai colocando tudo ali. Fica uma grande bagunça, uma desorganização, onde a gente não entende nada, não acha nada, não encontra nada, enfim, bagunça, balaio. E vale tudo ali dentro, coloca de tudo ali dentro. Jesus não faz isso. Jesus, ele não coloca todo mundo no mesmo balaio. É interessante notar que quando Jesus pronuncia o versículo 18, ele está coladinho com o versículo 17. O versículo 17 é aquele que toda ceia a gente ouve esse versículo. Se sabeis essas coisas, felizes são se as praticardes. Ou seja, se sabeis essas coisas, felizes são os que as praticam. E aí, coladinho com o versículo 17, Jesus já continua: eu não falo de todos vós. Jesus está dizendo no 17, quem pratica o que eu ensino é feliz. E aí no 18 ele fala, eu não estou falando isso de todos vós. Por que ele não está falando isso de todos? Porque ele sabe que não são todos que vão praticar o que ele diz. Não são todos que vão obedecer o que ele diz. Não são todos que vão fazer da sua vida o estilo de vida que tem a ver com aquilo que ele diz, com aquilo que ele ensina, com aquilo que ele aconselha e orienta para a nossa caminhada. Portanto, é muito confortante saber que o Jesus que acabou de lavar os pés dos discípulos, porque a cerimônia tinha acabado de acontecer. A cerimônia, ela tinha acabado de ser realizada. É muito confortante que ele diz, todos podem ser felizes, mas ao mesmo tempo ele diz, eu não julgo todo mundo como uma massa, mas eu olho para todo mundo individualmente. Eu não falo de todos vós. A segunda lição, logo na sequência, ele diz, eu conheço aqueles que eu escolhi. Bom, se ele não coloca todo mundo no mesmo balaio, a segunda lição é, Jesus escolhe sabiamente. E ele escolhe sabiamente, e existem livros e mais livros que debatem a profundidade destas palavras de Jesus no versículo 18, questionando se Jesus sabe, se ele sabia quem ele havia escolhido, por que é que ele escolheu Judas Iscariotes? Por quê? Quando a gente pensa na cerimônia do lava-pés que havia terminado, Judas estava naquele grupo. Jesus também lavou os pés de Judas. E aí ele está falando, eu sei, eu conheço aqueles que eu escolhi. Então Jesus tem os motivos dele, tinha os motivos dele, com a sua soberania, com a sua onisciência, com a sua presciência, com o amor dele, a justiça dele. Ele sabe exatamente quem ele escolhe. Existe aqui, para mim, uma lição muito confortante, muito forte e muito consoladora para a minha vida e para a sua vida. Às vezes eu encontro com pessoas que estão angustiadas dentro das igrejas. Por que é que eu estou aqui? Qual é o meu papel? Qual o propósito? Qual o meu chamado? Eu faço tão pouco, eu queria fazer mais. Será que era para eu estar aqui? A boa notícia dessa segunda lição, de que Jesus conhece aqueles que ele escolheu, é que ele te conhece, é que ele me conhece. Ele não errou, ele não cometeu nenhum equívoco. Fica tranquilo. Se ele está te abençoando e você acha que está produzindo pouco ou acha que está produzindo demais além da conta e não aguenta mais, porque tem pessoas que pensam o contrário, estão me explorando aqui na igreja, sabe? Ele não errou, ele te escolheu. Não foram homens que te escolheram, ele usou homens para apontar para você e te chamar.
Mas a última palavra, quem inspirou, quem direcionou, quem convergiu a sua vida para você estar onde você está, foi o Filho de Deus, o próprio Cristo. Ele conhece aqueles que ele escolhe. A última lição aqui desse versículo, para que as Escrituras se cumpram, é justamente a frase última lá do Salmo 41. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. É a frase que está no versículo 9, lá do Salmo 41. E a lição aqui para mim, ela é profunda. A comunhão é mais poderosa do que a traição. A comunhão, ela é mais poderosa do que a traição. Lá no Salmo 41, quando Davi faz esse lamento sobre a sua enfermidade, sobre o amigo que comia com ele à mesa e levantou o calcanhar contra ele, que é a mesma reclamação, o mesmo lamento que Jesus publica aqui e usa a expressão para que se cumpra a Escritura. Lá, Davi está falando de comunhão. Lá, Davi está falando que o cara era amigo, que o cara comia do pão com ele. Aqui nós estamos no momento da ceia. Também nós temos amigos, nós temos pão, nós temos comunhão e a gente tem a mesma atitude de levantar o calcanhar e de trair. Aqui, assim como Davi fala sobre o amigo que comia com ele, não se esqueça que quando Jesus estiver orando, quando Jesus estiver deprimido no jardim do Getsêmani, Judas vai chegar com um séquito de soldados romanos para pegar Jesus, e Jesus o receberá depois que ele der um beijo no rosto de Jesus. Jesus o receberá com as seguintes palavras: aqui vieste, amigo. Ele vai chamar o traidor de amigo. Portanto, a gente tem uma semelhança muito forte. Para que se cumpra a Escritura, para que a Escritura se cumpra na minha vida, Jesus ele não coloca todo mundo no mesmo balaio. Ou seja, ele não julga todo mundo igualzinho, ele não julga a mim pelos erros dos meus irmãos, pelos erros dos meus vizinhos, pelos erros da minha igreja. Ele me julga pelos meus erros, pelas minhas pisadas de bola. Para que se cumpra a Escritura, Jesus escolhe sabiamente. Quantos estão angustiados porque precisam decidir e escolher algo? Quantos estão angustiados porque não sabem qual escolha certa para a sua vida? Mas Jesus escolhe sabiamente e eu e você precisamos confiar nas escolhas dele. Para que se cumpra a Escritura, eu preciso entender que a comunhão é mais poderosa do que qualquer traição. Às vezes, uma pequenina traição ou uma grande traição nos coloca para baixo, faz com que a gente queira desistir da fé, desistir da família, desistir da igreja, desistir do ministério. Mas Jesus está ensinando, continue em comunhão, porque o lugar da comunhão tem unção, tem poder, tem graça, tem vida. Para que a gente conclua essa reflexão, quando Jesus ele fala e ele cita o Salmo 41, ele usa exatamente essa expressão: o meu inimigo, ele levantou o calcanhar contra mim. É muito irônico quando a gente pensa que Jesus tinha acabado de lavar os pés dos 12. E ao lavar os pés, com certeza, ele jogou água, ele passou as suas mãos no calcanhar de todos eles. Ele lavou os pés do traidor. O calcanhar, esse membro do nosso corpo, ele tem nele o famoso calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles é um nervo poderoso que junta, é um músculo poderoso que junta juntamente com o osso. E ele é muito poderoso porque ele precisa sustentar um corpo. Imagina o meu corpo o dia inteiro.
Os meus 2 calcanhares, eles têm que ficar fazendo esse movimento o dia inteiro. E eles me sustentam em pé e equilibrado. Eles têm que funcionar. Mas ao mesmo tempo, embora ser um nervo extremamente poderoso, essa junção de músculo e osso é extremamente delicado e vulnerável. Eu tenho amigos que sofreram acidente doméstico. Não estava brigando, não estava correndo, não estava jogando bola, não estava fazendo nada de grave. Foi um passo em falso. Torceu o calcanhar, cirurgia, anos inativos, sem trabalhar, sem nada, por causa de um passo em falso, que pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. É por causa desse tendão de Aquiles que existe a expressão que se tornou famosa: todo mundo tem o calcanhar de Aquiles. Aquilo que é o seu ponto mais fraco recebe esse rótulo e essa expressão. Esse é o calcanhar de Aquiles dele. É o calcanhar de Aquiles dela. Se você assistiu Troia, o filme, você sabe que Aquiles é um grande guerreiro. Aquiles é um dos grandes personagens da Odisseia de Homero. Você sabe que ao final do filme, ele leva uma flechada no seu calcanhar. E quem dá a flechada no calcanhar dele é o príncipe mais covarde e medroso do filme, o príncipe Paris. Só que ele consegue de longe acertar uma flechada no calcanhar de Aquiles. E por causa daquela flechada, Aquiles cai e não consegue se erguer mais. Portanto, ele se torna um alvo vulnerável e fácil para Paris, que descarrega um monte de flechas no peito dele e ele morre. Calcanhar de Aquiles. Jesus ele faz essa citação e ele diz que ele levantou o calcanhar contra mim. A expressão de Jesus tem a ver com uma expressão agrária que aquela audiência dele ali há 2000 anos entendeu. É quando o cavalo ele pega e levanta de repente os 2 calcanhares traseiros e simplesmente dá um coice, derruba a gente, pode machucar, alejar, até matar. Então essa é a expressão que Jesus usa, que a traição, que a apunhalada nas costas, ela é de repente. E é isso que Jesus usa aqui. Mas para que se cumpra a Escritura, para que se cumpra a Escritura, ele seleciona os seus filhos, ele julga os seus filhos com misericórdia, com amor e não julga de forma padronizada. Cada um tem a sua história. Para que a Escritura se cumpra, ele escolhe e sabe quem ele escolhe. Ele te escolheu. Para que a Escritura se cumpra, ele diz para mim: Ed, a comunhão tem muito mais poder do que a traição. Não permita que traições coloquem você para baixo e façam você desistir da jornada e da caminhada cristã. Para a gente encerrar, eu quero terminar relendo para você apenas o verso 12 do Salmo 41, que são as escrituras que Jesus citou para que elas se cumprissem na vida dos seus filhos. O verso 12 diz: E quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Eu e você precisamos de ter essa confiança de Davi. Eu e você precisamos entender que, ainda que venham enfermidades mortais na nossa vida, inimigos violentos, desleais e assassinos contra nós, Deus ele cuida da nossa integridade, Ele cuida da nossa vida integralmente. E Deus, Ele quer nos colocar diante da face dEle para sempre. Que Deus te guarde e que estas Escrituras se cumpram também na sua vida e na vida da sua família. Que Deus te abençoe. Eu sou o Senhor,
amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Bom demais estarmos juntos, bom demais estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. Bom demais saber que as Escrituras são vivas, são eficazes e fazem total diferença na nossa história, na nossa vida e na nossa família. A gente vai orar agora. Eu peço que, se você ainda não colocou seu pedido de oração, pode colocar. Mesmo você que assiste o programa depois, comenta, coloca seus pedidos de oração e a gente vai acompanhando tudo isso, tá bom? Fecha os olhos aí e ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra na nossa história e na nossa vida. Abençoa Teu povo, abençoa Teus filhos, abençoa e guarda cada um de nós. Continua conosco, Pai. Que a gente possa entender os Teus juízos na nossa vida, que a gente possa entender as Tuas escolhas para a nossa vida e que a gente possa usufruir com fé, Senhor, com submissão, com resignação, o espaço de comunhão que Tens proporcionado a nós. Ainda que nesses espaços de comunhão existam pessoas com os traços de um traidor, mas que a gente fique firme na Tua bênção, Senhor, porque Tu sabes o tempo, a forma e o modo de purificar e guardar
todos os espaços que somente a Ti pertencem e que somente a Ti devem atribuir honra, glória e louvor. Continua conosco. Abençoa Teu povo e Teus filhos. Olha pela demanda e pela necessidade de cada um e, segundo a Tua vontade, responde, abençoa e opera. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe e até quinta que vem.